Platão. Então, e quem é que foi Platão? Platão foi um filósofo e matemático grego da Grécia Clássica, nasceu no ano de 427 a.C. e desencarnou em 327 a.C. É considerado um dos principais pensadores filosóficos, era discípulo de Sócrates e com ele preocupavam-se em debater vários temas, nomeadamente que tivessem a ver com o conhecimento do mundo em si, assim como das virtudes humanas. Escreveu vários temas, nomeadamente onde falavam sobre amor, justiça e imortalidade da alma. Portanto, já estamos a ver aqui algumas pistas. No Evangelho segundo o Espiritismo, também se fala de Sócrates e de Platão. Nomeadamente, o que é que se diz? Diz-se que foram os precursores da doutrina espírita. E vocês perguntam, mas porquê? Filósofos, Espiritismo, porquê que foram considerados os precursores? Porquê? Porque eles defendiam a pré-existência da alma, assim como a sua continuidade após a destruição do corpo. Também no Livro dos Espíritos, na questão 622, também se fala nestes dois filósofos e diz-se que eles vieram preparar o terreno para a doutrina cristã e também para o Espiritismo. Portanto, já estamos a ver aqui algumas ligações. Um dos livros, as obras, que se fala mais de Platão é a República, nomeadamente o livro 7º, onde ele fala só um bocadinho do mito da caverna. O que é o mito da caverna? Mito ou alegoria? Já estamos a falar, alegoria, metáfora do mundo daquela atualidade, daquela época. E é abordado o mito da caverna é feito em diálogo. E o que é que se aborda? Aborda-se nomeadamente a procura da verdade e do conhecimento. E essa procura de verdade é na luz. Portanto, na luz do conhecimento. Mas vocês perguntam, mas o que é isso, então, do mito da caverna? Já dissemos, é uma alegoria, é uma metáfora. Platão também gostava da parte política, envolveu-se naquela altura, na polis, ou seja, na cidade, e então fazia a sua própria interpretação e a sua própria alegoria do que era vivido naquela época. Então, neste diálogo, nomeadamente de Sócrates com Glauco, vai-se falar no mito da caverna. Também queria deixar desde já que aqui vai-se abordar de uma forma muito exaustiva, digamos assim, a importância que o conhecimento tem para cada um de nós, assim como a possibilidade que nós temos que dar a conhecermos, ou seja, a darmos abertura ao conhecimento. Porque se tivermos uma visão muito limitada, não chegamos a lado nenhum. E é isso que se vai abordar aqui na caverna. Agora, não era para passar para aqui. Ainda vamos continuar aqui. Porque agora vamos imaginar que estamos num sítio muito escuro. Não vimos absolutamente nada, só sentimos. Ouvimos, quero assim não tanta claridade, não é preciso, porque nós temos muita imaginação. Então vamos começar. Imaginamos que estamos num sítio bem escuro, onde não se vislumbra absolutamente nada. Sentimos que está alguém ao nosso lado, à nossa frente, atrás, mas só sentimos. Vamos ouvindo alguns sons e esses sons são de correntes, ou seja, estamos presos uns aos outros.
Também nos tentamos mexer, mas os nossos movimentos são muito parcos. Não conseguimos olhar para trás, mas não conseguimos mover-nos e ouvimos cada vez mais as correntes. Percebemos que estamos presos uns aos outros. Naquela escuridão já se vislumbra agora assim uma luz tenue, muito tenue. E conseguimos ver que à nossa frente está uma parede. E o que é que está nessa parede? Ali está um animal, o que parece ser uma pessoa, casas, mas não se vê muito bem. Está tudo muito distorcido, mas é o nosso mundo. É aí que nós vivemos. E esse mundo é a nossa realidade. Para nós é assim. Nós estamos ali naquela caverna desde que nascemos, naquela penumbra. Só vislumbramos realmente essa luz, os nossos cheiros, sentimos, vemos uns aos outros e é a nossa realidade e estamos perfeitamente confortáveis naquela situação. Contudo, nós somos dotados de pensamento e de razão crítica, mas na caverna não lhe damos a devida importância, exceto aquela pessoa. Aquela pessoa começou a pensar sobre o pensamento que tinha e decidiu, o mundo não pode ser só isto. Então ganhou coragem e começou a forçar as correntes. Forçou a corrente e libertou-se. Olhou para trás. E quando olhou para trás, viu a fogueira. E viu e disse, então o que eu vejo é fruto do que esta fogueira faz projetar naquela parede. Então, e o que é que projeta? Coragem, motivou-se e saiu, saiu, não é? Desse lado onde estava a fogueira, saltou o muro e veio para uma luz intensa que o cegou. Dificilmente conseguiu estar logo a ver o que é que se passava ali naquela luz, naquela claridade. No entanto, ao habituar-se, começou a ver outras realidades, ou seja, começou a ver o verdadeiro mundo. Eu faço assim o verdadeiro mundo, porque é o mundo que ele até então não conhecia e para ele já questionava, o meu mundo não era bem aquele, mas é este. Onde eu estava é um reflexo deste que eu agora estou a ver e este parece-me bem mais sólido. Então se calhar este é o mundo real. E ele começou a sua descoberta neste novo mundo, nesta nova luz e começou a conhecê-lo, a procurar integrar-se e a fazer dele também o seu mundo. Mas às tantas começou a pensar, calma, eu não estou sozinho. Eu tenho lá embaixo, na caverna, as minhas pessoas. E eu, enquanto ser humano e ser espiritual, tenho a obrigação de lhe ir transmitir esta realidade que eu vi e que sei que é real. Vai-me custar? Vai. Porque eu dificilmente me vou habituar outra vez àquela escuridão. Mas eu tenho a obrigação de lhes dar conhecimento para eles também evoluírem. Então eu tenho que ir. E não se deixa dominar por os pensamentos de insegurança e do que quer que aconteça e dos ses e dos sis. Não, vai. Vai porque é assim que ele pensa por si. Quando chega ao início da caverna, a sua visão começa a ser um bocado turva, não se consegue adaptar à escuridão, muita dificuldade, mas mesmo com dificuldade e com medo, segue, porque é o seu dever moral. Quando chega à caverna, diz, vocês não imaginam o que está para além do que nós vimos aqui que consideramos ser a realidade. Há um mundo lá fora. E o que nós vimos, virados para a frente, é a projeção desse mundo. Portanto, nós estamos aqui a desperdiçar uma vida a pensar que este é que é o verdadeiro conhecimento. E não é, é só uma visão distorcida da realidade.
O que é que aconteceu? Pois bem, aquelas pessoas na caverna estavam confortáveis, estavam conformadas, era a realidade que conheciam. Agora vem este louco lá de fora, não se sabe bem de onde, nem se sabe se foi, e agora vem com uma nova história. Está louco, só pode estar louco. Está a dizer coisas tão diferentes daquilo que nós vivemos uma vida inteira? Não pode ser. Alucinou. E em vez de procurarem perceber, não, simplesmente o excluíram, o ostracizaram e a conversa acabou por aí. Eles continuaram confortáveis a ver o que se passava na sombra da caverna. Faz-nos lembrar muita coisa, não faz? A nós espíritas, faz-nos lembrar então muitas coisas do dia-a-dia. Para nós refletirmos, e por isso prolonguei-me aqui um bocadinho nesta explicação, porque nós muitas vezes estamos limitados ao que há no plano espiritual. E também não o podemos fazer, não é? Só o fazemos porquê? Porque ainda vivemos na obscuridade, ou seja, ainda temos muito medo de dizermos aquilo que pensamos e de procurar o saber na luz. Agora, esta é a imagem que se podíamos dizer sendo original da alegoria da caverna. Os senhores sentadinhos aqui por cá, não, tem as correntes também, onde se projeta a luz e eles veem as sombras. No entanto, ao longo das épocas foram feitas várias interpretações das cavernas. Temos aqui outra, se virem já há pessoas com roupas, não é? Portanto, isto foi pensado noutra época. Depois já digo o que é que quero com isto. Continuando, e sempre a luz, o conhecimento. Esta será outra das interpretações, mais evoluído até, se assim entendermos, de outra época. Esta mais perto, não é, da atualidade. E nós, esta é uma banda desenhada de Maurício de Sousa, que aborda a alegoria da caverna com muita graça e com muito conhecimento, e que retrata outra forma de ver a caverna, não é? Onde eles estão confortáveis, ele chama-lhes a atenção, mas o que lhes interessa é a sombra, o que interessa lá o que é que há para lá da sombra. Não, eles querem é estar ali a ver. Então vamos agora refletir sobre a alegoria da caverna. Vamos pensar. Pensemos que é um apelo ético e moral, pelo tudo o que nós já dissemos. Na caverna, o que é que domina? O absolutismo, a verdade absoluta dogmática. Estou a reforçar os termos para nós percebermos que é assim, o que existia na caverna era o único conhecimento e ninguém questionava. Ninguém questiona porque é confortável, porque é seguro, é o espaço seguro. É a nossa, hoje em dia, se quisermos modernizar, a zona de conforto. Que pessoalmente não concordo muito com o tema, porque zona de conforto não existe. A minha não é do Lucas, não é da Cláudia, não é de outra pessoa. Não é? Nós temos a nossa redoma que construímos, o nosso universo que consideramos seguro. E tudo o que fuja a 1 milímetro já é fora do que chamamos a zona de conforto. Mas é assim, se nós estivermos nesta redoma, não vamos evoluir, não vamos dar continuidade ao que planeámos no mundo espiritual. Nós planeámos, nós tivemos muito trabalho antes de vir para aqui. E planeámos tudo ao pormenor. Mas se estivermos ali, nessa caixinha de vidro, dificilmente vamos evoluir como planeámos. Temos que pensar também nestas coisas, nesta responsabilidade. Na caverna vive-se então a segurança, mas também a alienação. Ou seja, as pessoas estão ali sempre a acreditar só numa verdade, a descurar o pensamento. E o que é que isso muitas vezes leva? Também já te dissemos, a muitas
doenças mentais, que são o entrave à evolução. Também aqui a opinião, que papel tem na caverna? O outro senhor foi posto à margem, o louco, veio trazer novidades, o louco, não é? Não há ali distinção entre o conhecimento que têm e o que querem ter, não sabem. Isso dá muito trabalho pensar, não é? Então, na caverna vive-se um meio de falta de alternativas. Porquê? Porque não há disponibilidade mental para o conhecimento. E criamos, dentro da caverna, um mundo pequeno, imaturo e ilusório. São termos fortes. Faz-nos pensar, não é? Faz-nos olhar para dentro. E é isso mesmo que eu quero, é que todos nós olhemos para dentro. Ainda vou acrescentar mais. Com estas situações que se passam na caverna ou nas cavernas, o que é que acontece? Nós acabamos por nos esquecer da nossa essência, não é? E vivemos num mundo de ilusão, naquele mundo frenético atrás uns dos outros, a pensar o mesmo, a estarmos todos dentro da caixa, que é aí que estamos bem. Não estamos nada bem. Não é o que queremos. Porquê? Porque estamos a aprisionar-nos. E somos nós, ainda por cima, que nos estamos a aprisionar. Porquê? Porque não temos a coragem, a motivação de procurar o conhecimento que fuja ao que estamos habituados. Então nós aprisionamos. Mas não nos preocupemos, porque há uma saída, há uma libertação. Só basta querer e estar disponível mentalmente, porque nós sabemos que temos a razão e sabemos que todo o conhecimento tem que passar pelo crivo da razão. E se passa pelo nosso crivo da razão, e se nós achamos que tem interesse para nós, é conhecer, estudar e partilhar o conhecimento. Sem medos que nos classifiquem, sem medos que nos rotulem. Agora, o que é que significa a caverna? A caverna significa a ilusão, o pouco conhecimento. Os agrilhoados ou os prisioneiros significa o nosso conforto, a segurança. Estamos bem ali uns com os outros. Dependemos uns dos outros, um salva o outro e está tudo certo. O real da caverna, não é? Eles estão à espera que a sombra passe. É o que conhecem, nem querem saber de mais nada. É o conforto. Então, e hoje em dia? Nós passamos ali várias imagens das cavernas, porque neste momento já conseguimos pensar que, se calhar, aquela caverna de Platão, ainda hoje existe em todos nós. Cada um cria a sua própria caverna. Se esqueçam, era uma alegoria à época. Nós agora também nos sentimos muito mais confortáveis onde? Então, com o confinamento, sentámos-nos todos na caverna confortavelmente, afastámos-nos todos uns dos outros. Estávamos todos juntos pelos benefícios das tecnologias e todos estão afastados fisicamente. Seres sociais. Criámos a nossa caverna. Os meios de comunicação hoje em dia, não os deixamos também que intervenham na nossa caverna? Não nos prendem? Nós vimos o mundo muitas vezes com aquilo que nos é transmitido. Seja qual for o canal, não interessa. Mas dão-nos a conhecer o mundo. E nós não temos que ter a razão crítica? Não temos que ver se aquilo que nos dizem é mesmo verdade? Estamos a criar outra caverna, não é? E é muito difícil quando queremos sair,
Porque os meios de comunicação, e atenção que isto não é falar negativamente dos meios de comunicação, que trazem muitos, infelizmente, que existem, que nos trazem muitas vantagens, são mais as vantagens do que as desvantagens. Agora não podemos absorver toda a informação que nos dão. Porquê? Porque agora vamos para um bocadinho para o outro lado. Nós vivemos no mundo material, o mundo material depende de quê? Da economia. E a economia prende-se com dinheiro, não é? E todos precisamos para viver. Ainda é assim neste mundo onde estamos, não é? Um dia pode não ser, mas ainda é. Então, o que nos dão a conhecer é o sensacionalismo. É o mundo a cor-de-rosa, ou então muito negro, não é? Não, às vezes não é bem a realidade. Nós temos que filtrar, nós temos que ir para a luz também, não é? Nós temos que sair da frente da televisão e ver se o que nos transmite é mesmo assim. Esta é mais uma caverna, não é? Temos coragem de sair dela. Este é o outro modelo, que até choca, não é? No mundo com tanta informação, nós resolvemos estar dentro da caixinha, quietinhos, que assim somos aceitos, estamos bem, estamos na sociedade, estamos bem com A, com B, com C, temos o nosso conhecimento e não nos queremos mexer. Outro tipo de caverna. E este? Quem diria que era uma caverna? E é. Porque nós também, se falou já algumas vezes aqui, nós muitas vezes estamos sozinhos no meio da multidão. E ao estarmos sozinhos, também estamos a criar a nossa zona de conforto. Porque não partilhamos, vivemos, vamos atrás, estamos acompanhados aparentemente, mas estamos sozinhos. E atenção, que a solidão, às vezes, é boa em doses, em equilíbrio, não é como tudo. Em equilíbrio é bom, porque nos faz ir dentro de nós mesmos e ao nosso conhecimento interior, que é o essencial. Para concluir esta parte de exemplos, é assim, caverna de Platão, passam os anos, passa o tempo e nós sempre a substituirmos o modelo original da caverna por outros, de acordo com o nosso tempo. Então, para concluir só esta parte das cavernas, vamos então ver só aqui um pequeno excerto. Tem som. É curtinho, é só para concluir esta parte, para ver se nos identificamos, espero que não.
Pois é, tantas cavernas que vimos, não é? E tanta crueldade, mas também vimos luz e também vimos a diferença. E serve para nós pensarmos, cada um, atenção, que eu não disse aqui uma coisa que acho importante, é que cada um tem o seu ritmo próprio. Somos seres humanos, não é? Somos espíritos, um corpo de carne, mas agora aqui somos humanos e cada um tem o seu ritmo de evolução e só sai da caverna quem quer e quando quer. Não vale nós puxarmos. Eu não posso puxar o Lucas para fora da caverna se ele não quiser vir. O clique é dado por cada um, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu momento. O conhecimento temos a obrigação de partilhar. O obrigar o outro a não é nossa missão. Só esclarecer, dar o conhecimento que tivermos. Agora, conselhos, quem somos nós para dar também conselhos? Nós damos o conhecimento que temos, tudo o que sabemos, tudo o que já passou pelo nosso crivo da razão, damos a conhecer ao outro, mas não impomos, não forçamos, cada um tem o seu ritmo para sair da caverna. Despertar espiritual. Saúde. Saúde. Foi alergia ao despertar espiritual. Pronto, aquela altura de conforto, tudo o que tivemos a falar não é para nós. Da caverna. Não é para nós. Não faz qualquer sentido. Não é? Cada um ao seu ritmo, mas há que sair, não é? Há que despertar. Porquê? Porque nós não basta dizermos que somos espírita, quer dizer que sabemos a teoria toda e que já lemos as obras básicas todas e os outros livros e vimos a isto e vimos aquilo e lemos e ouvimos. Não basta. Isso é muito bom. Mas o que é ser espírita? É ser. Não é mostrar que se é ser espírita. E este despertar espiritual tem a ver com isso, é nosso. É nós acordarmos para essa realidade e termos a certeza que somos seres espirituais e não somos seres carnais. E que o que nos preenche não é este vazio que tivemos a ver, não é? Nós precisamos de muito mais, porque nós somos seres espirituais. Esta luz que nos rodeia, não é? E que nós temos a oportunidade de ver, há que abraçá-la com coragem, sem medo. E se for como se diz, e se tivermos medo, que seja mesmo com medo. E como é que nós avançamos? Também, não é? Nós já sabemos que quanto melhor, eu já nem escrevi autoconhecimento, porque já falamos tanto do tema que agora decidi conhecimento de si próprio. Porque nós já sabemos, se nós tivermos um conhecimento de nós próprios, se tivermos o cuidado de observar todos os dias os comportamentos que temos, será tudo muito mais fácil. A saída da caverna será uma necessidade natural, uma evolução natural. Porque nós estamos seguros das nossas decisões. E depois temos também a sorte que a lei do progresso também nos empurra. Nós não viemos para estar parados no mesmo sítio, nós viemos para evoluir. E quando não evoluímos, pelo amor, o que é que acontece? Evoluímos pela dor. Que seja. O que interessa é não estagnar. Há que ter coragem de nos vermos a nós próprios, de corrigir o que achamos que está menos bem, de pôr em prática o conhecimento que vamos adquirindo, connosco e com os outros. É preciso questionar as coisas. É preciso sabermos onde está o conhecimento que nós temos, à data, capacidade de absorver. Não nos preocupemos se ao ler uma obra básica
básica de Kardec, hoje ainda não a entendermos muito bem. Não tem mal nenhum, porque se calhar precisamos de outro género de conhecimento para amanhã já conseguir ler e já ter capacidade de perceber o que lá é dito. Temos que ter essa humildade também. O que interessa é não termos medo do conhecimento, seja o autoconhecimento ou o outro conhecimento. Temos que ter essa disponibilidade. Temos tantas figuras, seres elevados espiritualmente, que saíram da caixa, para não dizer da caverna. O que é que aconteceu inicialmente com estes seres evoluídos espiritualmente? Foram tidos Jesus. O que é que aconteceu com Jesus? Quando veio dar-nos a mensagem do amor e com todas as atitudes que teve, o que é que aconteceu naquela época? Julgaram-no. Achavam-no, não era bem louco, mas era um ser assim um bocado diferente. Ele teve medo de ser julgado? Não, porque a mensagem, ele sabia bem o que vinha transmitir, não é? E a mensagem do amor era o que ele tinha que transmitir e transmitiu sem medo. Temos também Sócrates, um dos precursores do espiritismo, também mais uma vez foi julgado. Na área eu procurei por aqui várias personalidades sem estar só a ver com o espiritismo. Allan Kardec, julgado e julgado e julgado, estava tão bem, podia ter-se acomodado e desistir destas coisas. Tinha uma vida reconhecida, não é? Socialmente e profissionalmente. Teria sido tão melhor se calhar para ele estar na caverna. Não é? Só por estar. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, a obra dele é de se observar, não é? E o que é que aconteceu? Também não era muito bem visto, porque tinha informações sobre o mundo espiritual e o mundo espiritual não era assim uma coisa bem vista, não é? Ainda hoje, para muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento de entender, que ainda não chegou o momento delas, não é? Também não entendem, preferem julgar. Francisco Cândido Xavier, uma vida cheia de julgamentos. Recentemente, Divaldo Pereira Franco. E entender as atitudes que ele teve. Só na adoção dos filhos, já viram como é que, por exemplo, não foi julgado por quem assistiu àquela situação. Isto é só um exemplo. E ele desistiu? Não, continua. E continua, e todos estes e outros mais personagens continuam a dar-nos tanto conhecimento, a partilhar tudo o que sabem connosco. Têm essa generosidade. Mais de 600 filhos registados. Agora imaginem, não é? A segunda vez foi complicado, porque a primeira vez eu perguntaram-lhe quem é a mãe. É desconhecida. Bem, mãe do pai desconhecido pode ser, agora a mãe não. Então apareceu do espírito, acho que era Alta de Sousa, e disse, olha, ponha o meu nome. Ele sabe, pronto, Alta de Sousa. Na semana seguinte foi registrar outro, deu o nome de outra, assim, epá, este indivíduo, cuidado, deve ser um garoto. E importou-se com isso? Não, porquê? Porque o bem, ele sabia e sabe, não é? O que tem que fazer. E o bem é o caminho. Não é? Quando nós vamos pelo bem, não temos que ter medo do julgamento de ninguém. Nem medos sociais. Porque se sentirmos é porque estamos a fazer bem. Bibliografia, não pus nenhuma. Porquê? Vou voltar ao início. É um tema da nossa vida espiritual e cotidiana. Não há nada que fale assim diretamente. A alegoria da caverna está neste livro espírita. Está já falámos, no Evangelho, no Livro dos Espíritos e em vários textos avulsos também de alguns espíritos. Mas não pus nenhum, porque não há nenhum em concreto.
deixo-vos com tudo a informação que há um texto de Humberto de Campos muito interessante que fala exatamente sobre a alegoria da caverna. É muito pequenino, quase não é conhecido e pode-se encontrar no site filosofando.com. Muito interessante. E uma leitura muito atual, que até estamos a ler e ficamos a pensar, ok, isto podia ter sido escrito ontem. Na sua atualidade é impressionante. E muito obrigada por tudo.